Alexandre de Moraes, o relator do julgamento da tentativa de golpe de Estado, deu seu voto nesse dia 9 de setembro de 2025. Ele escolheu dois caminhos fundamentais, o das minúcias e o da didática. Ele não se furtou a detalhar, tintim por tintim, os episódios eleitos pela Procuradoria-Geral da República para construir a história do golpe. E é importante a gente reforçar aqui, Paulo Gonet, na denúncia que apresentou, tem justamente a função de concatenar fatos que, em sua soma, contem uma história de como os acusados executaram um crime. Isso não tem nada a ver com narrativa, essa palavrinha surrada na política nacional. Tem a ver, sem querer entrar num juridiquês muito intenso, com uma coisinha chamada iter criminis, ou o caminho do crime. Os fatos, isoladamente, nem sempre revelam a totalidade de uma ação criminosa. Nem sempre uma organização que pretende infringir a lei tem o plano completo, passo a passo, na largada. As coisas vão acontecendo, os planos vão se alterando, a história do crime vai se formando. Pois Alexandre tomou seu papel de relator a sério e se propôs a relatar o que a organização criminosa fez. Mas além de relator, ele é também juiz. Então, para construir esse relato, ele ouviu as versões da acusação e das defesas e passou então a contar a história que entende ser a com mais elementos de prova que a sustentem. Antes disso, ele ainda cumpriu o papel de tratar das preliminares, ou seja, das contestações apresentadas pelos advogados. Algumas já tinham sido debatidas quando a primeira turma aceitou a denúncia da PGR. Outras eram novas, foram levantadas ao longo das sustentações das defesas. Uma delas foi a de que Alexandre teria se excedido nas perguntas, agindo assim mais como um acusador do que como um juiz. Foi interessante ver a postura do ministro nessa sessão, porque ele estava visivelmente calmo, mas enérgico. Todo mundo de fora de São Paulo gosta de tirar sarro do nosso sotaque, recorrendo principalmente àquele da Moca, né? Do o carro tá no estacionamento e tal, né? Mas o sotaque do Alexandre, que tem os T's e os D's bem límpidos, sem chiado, eu não sei imitar direito, mas ele fala algo como o estado de sítio, o golpe de estado, né? Esse jeito de falar confere às suas falas muita resolução. Então, ele argumentou com seu paulistanês cristalino que os interrogatórios dos réus são o espaço para os juízes atuarem, inclusive na produção de provas que podem beneficiar os acusados. Afinal, os juízes não seriam, abre aspas, samambaias jurídicas, que ficariam ali enfeitando o processo. E o Xandão falou isso sem rir. Foi nesse momento das preliminares que se deu o primeiro momento de tensão com Luiz Fux, o ministro que já indicou que pretende divergir do relator. Fux fez questão de, aos 7 minutos de sessão, já marcar a sua posição. Pediu uma questão de ordem e ganhou um olhar 43 do Xandão. Sim, uma referência de velho aqui. Fux queria apontar que, quando for sua vez de falar, vai discordar da decisão de Alexandre sobre as contestações, as preliminares. Alexandre rebateu, ressaltando que com aquelas que ele já havia apontado até ali, Fux já havia concordado, porque elas haviam sido afastadas por unanimidade na turma. Mais adiante, Fux voltaria a intervir. O ministro Flávio Dino havia pedido uma parte, não para discordar de Alexandre, mas para complementar uma informação sobre as ações da Polícia Rodoviária Federal para impedir a votação de lulistas no segundo turno. Fux reclamou que o combinado era que ninguém interrompesse os votos, tendo ele próprio já interrompido, e que, na sua vez, não cederia a parte a ninguém.
Alexandre reagiu, abre aspas, fui eu que cedi a parte, não Vossa Excelência, ele disse a Fux. Dino acrescentou, no seu voto eu não vou pedir a parte, pode dormir tranquilo. Cá entre nós, Fux tomou um cuecão com as devidas vênias dos coleguinhas, né? Podia ter ficado sem essa. Mas o foco aqui é o voto do Alexandre. E como o voto dele teve, acho que umas 5 horas, eu não vou analisar cada episódio que ele esmiuçou. Mas teve um ponto que me chamou muita atenção e que eu queria destacar aqui com vocês. Então, fica aqui comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. Para quem está me conhecendo agora, eu sou jornalista há 22 anos, já passei por veículos de grande imprensa como Estadão, Revista Época e CNN Brasil, cobri política em Brasília e estou há mais de 3 anos aqui no Meio, onde sou muito feliz fazendo jornalismo independente com uma equipe maravilhosa e com o Pedro Doria como chefe. A gente tem vários produtos distribuídos em muitas plataformas para te acompanhar na sua vida digital. Um deles é o nosso canal de streaming com conteúdo original nosso, como a série Democracia, uma História Sem Fim. Uma semana atrás, a gente estreou o 2º episódio dessa série, que se chama O Julgamento do Século. E nele, a gente te mostra, a partir de entrevistas e de muita pesquisa, o quanto é importante para a nossa história colocar no banco dos réus quem tenta acabar com a democracia brasileira, especialmente os militares. O Meio te oferece lentes para enxergar os fatos com nitidez. Seja um assinante premium do Meio e apoie o nosso jornalismo. São só R$15 por mês. Quando Alexandre começou seu voto, ele já indicou que examinaria os fatos de forma cronológica, como fez a denúncia. Até porque fica mais fácil mesmo de acompanhar, né? E embora ele tenha feito um preâmbulo breve sobre o uso da ABIN para vigiar desafetos de Jair Bolsonaro, o primeiro grande episódio a ser descrito por Alexandre foi a live de 29 de julho de 2021. Estrategicamente, Alexandre faz uma conexão clara dessa live com 8 de janeiro de 2023, episódio final da empreitada golpista. E essa foi uma estratégia muito inteligente. Para quem não se lembra, a live do dia 29 de julho de 2021 havia sido anunciada por Bolsonaro como a que ele revelaria uma bomba da suposta fraude eleitoral que ele jurava existir. E aí, logo no começo, ele admite que não tem prova alguma, mas segue tentando justificar a sua campanha de descrédito das urnas eletrônicas e do TSE. Chegou a trazer um tal analista lá também, que não tinha mais nada a acrescentar e eu não vou me dignar a dizer o nome aqui não. Mas, além de apontar esses ataques infundados, Alexandre apontou para algo de mais contexto e que não deve ser desprezado. Bolsonaro fez a live com Anderson Torres, então ministro da Justiça, e Augusto Heleno, general de 4 estrelas e ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ao seu lado. A defesa de Heleno chegou a argumentar que o general mal participou ali, ficou mexendo no celular. Aliás, abre parênteses, a defesa toda do Heleno foi no sentido de provar que ou ele era um inepto, ou não tinha influência alguma, ou não tinha nenhuma competência. Não sei se vai colar não, mas vamos ver. Mas Alexandre então pergunta em seu voto, não exatamente com essas palavras, mas algo assim, uai, o que o general estava fazendo lá então? Boa pergunta! Ele mesmo responde também em outros termos, ele estava ali para dar legitimidade e prestígio diante das Forças Armadas ao discurso golpista. Alexandre lembra que Heleno era general de grande estima das forças e que na live, além das mentiras disseminadas por Bolsonaro sobre as urnas em si, ele falou de guerra e basicamente a declarou, ao dizer que onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, o povo perdeu sua liberdade. Ou seja, para Alexandre de Moraes, estava claro ali, naquela live, lá no começo,
que o objetivo final já era ter o apoio das Forças Armadas na intentona golpista, qualquer que fosse a forma que ela tomasse. O apoio civil também já estava garantido, com o ministro da Justiça responsável pelas polícias ali do lado também. E aí veio a grande sacada de Alexandre. Ele relacionou o discurso da live do Bolsonaro com o que ouviu dos manifestantes golpistas do 8 de janeiro, que toparam fazer os acordos de não persecução penal, isto é, aqueles que toparam pagar apenas de serviços comunitários e coisas assim, e que no processo contaram o que viram, o que sabiam e no que acreditavam. E o que Xandão diz é que ouviu dessas pessoas os mesmos argumentos que estiveram na boca de Bolsonaro no dia 29 de julho de 2021 e que depois foram repetidos em vários discursos e entrevistas do ex-presidente, de seus aliados e dos robôs que espalhavam desinformação nas redes sociais. Que aquelas acusações sem provas contra as urnas e contra os ministros do Judiciário estavam totalmente introjetadas por aqueles que, ao fim e ao cabo, foram destruir os prédios das praças dos três poderes, clamando por intervenção militar. Isso tem tudo a ver com uma coisa que eu ouvi hoje do cientista político Leonardo Avritzer, que teve no Central Meio, na nossa live, logo depois do voto do Alexandre. Avritzer lembrou o que diz Steve Bannon, o ideólogo da extrema-direita americana, sobre o poder do populismo de Donald Trump e da base popular que ele construiu. Essa é uma configuração fundamental da organização criminosa golpista, o apoio da sua base. Sem esse apoio, que é construído num movimento non-stop nas redes e no fato de que governantes de extrema-direita estão em estado permanente de palanque, seus arroubos golpistas certamente seriam barrados com mais facilidade pelos outros poderes e pelas instituições. Alexandre escolheu não falar muito do 8 de janeiro em seu voto. A configuração dos crimes de que os réus são acusados prescinde do 8 de janeiro. O golpe se tentou bem antes e por muito tempo. Xandão também escolheu não falar da emboscada dos Kids Pretos no dia 15 de dezembro com muitos pormenores. Mesmo sendo o Plano Punhal Verde e Amarelo e a Operação Copa 22 de uma gravidade sem tamanho, novamente, a trama golpista independe desses dois momentos para estar configurada. O relator fez bem em deixar esses dois momentos de fora da sua pormenorização, mas fez melhor ainda em mostrar como a tentativa de golpe teve começo, meio e fim, e como seu líder era Jair Messias Bolsonaro. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.